Apocalipse, capítulo número 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Onde nós estaremos fazendo a nossa meditação nesta noite. O propósito é iniciar hoje, irmãos, o estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Se Deus assim permitir, que nós venhamos dar continuidade na próxima terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, ou Nicolau, né, desse discípulo de Nicolau, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Queridos irmãos, o livro do Apocalipse é uma revelação, a revelação que Deus deu a João, o apóstolo João. Essa palavra Apocalipse, ela quer dizer no grego tirar o véu. Eu creio que eu já expliquei aqui aos irmãos, que é como se algo estivesse debaixo de um véu, e então se tira o véu, né? É como se o meu lenço fosse o véu, estivesse cobrindo alguma coisa que você não está vendo. Então, quando tira o véu, você passa a ver aquilo que estava debaixo do véu. Então, Apocalipse é revelação, é tirar o véu. Há pessoas que dizem que o livro do Apocalipse é um livro de coisas ocultas. É totalmente o contrário do que a palavra propriamente quer dizer. Porque a palavra quer dizer isso, revelação, tirar o véu. Então o livro do Apocalipse não é um livro de mistério. O livro do Apocalipse é um livro de revelação. E o que está escrito no livro do Apocalipse foi a revelação que João teve na ilha de Patmos. Ele vai dizer isso a partir do 1º versículo. E vai dizer no capítulo 1 que ele estava preso na ilha de Patmos. Ele foi lançado na ilha de Patmos, que era uma ilha de animais selvagens e peçonhentos, onde eram lançados prisioneiros. Normalmente, quando uma pessoa era lançada ali, esperava-se que nunca mais ela saísse, porque ela iria morrer através desses animais selvagens, peçonhentos que ali existia. Mas o fato é que João, ele sobreviveu à ilha de Patmos, e mais tarde nós vamos ver que ele vai até mesmo pastorear a igreja de Éfeso. Ele está ali por causa do evangelho, por amor
a Cristo Jesus. Ele foi lançado lá por ser uma testemunha fiel no reino de Deus. E quando ele está ali na ilha de Patmos, ele tem a revelação desse livro. Ele vai dizer a partir do versículo 9, do capítulo 1, que o Senhor vai aparecer para ele glorificado. Ele vai ver Jesus não como ele viu quando ele se despediu de Jesus ali no Monte das Oliveiras. Ainda que ali, após a ressurreição, 40 dias após a ressurreição, Atos capítulo 1 diz que Jesus subiu ao céu. Então durante 40 dias, Jesus esteve com seus discípulos dando a última instrução, até que ele sobe ao céu para sentar à direita de Deus. Mas quando ele vê Jesus aqui na ilha de Patmos, ele vai dizer a partir do versículo de número 4, que a cabeça e os cabelos de Jesus eram brancos como a alva lã. Ele vai dizer que os seus olhos eram como chama de fogo. Ele vai dizer que os seus pés eram semelhantes ao bronze polido ou reluzente, como que refinado numa fornalha. Ele vai dizer que a sua voz é como o som de muitas águas. Ele vai dizer que na mão direita tem 7 estrelas. Sai da boca de Jesus uma espada afiada. O rosto de Jesus brilha como o sol do meio-dia. Então o Senhor se apresenta a ele, e o Senhor diz para ele escrever as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer, que é a divisão do livro do Apocalipse. As coisas de que viste, capítulo 1, ele escreve as coisas que ele viu. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. E capítulo 4 em diante, as coisas que hão de acontecer. E o Senhor Jesus, então, vai enviar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Há aqui uma indagação entre os teólogos, os estudiosos, que essas 7 igrejas representam a totalidade da igreja de Cristo Jesus. Quando nós falamos da totalidade, nós estamos falando da igreja universal dos santos, que é a igreja de todos os tempos, de todas as eras, de todas as épocas. E os estudiosos costumam dizer que cada uma dessas cartas representou um período da igreja. Então, a igreja de Éfeso, o primeiro período da igreja, e a igreja de Filadélfia e Laodiceia, o último período da igreja. Tem aqueles que dizem que não, que as 7 igrejas, elas representam a igreja da atualidade, porque você tem todo tipo de crente, todo tipo de gente dentro da igreja de Cristo Jesus. O certo é que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Então, não importa se um texto, se uma carta representa um período da igreja. Toda a palavra de Deus, ela é proveitosa, diz a Bíblia. E ela é apta para ensinar, para corrigir, para edificar. Então, eu não vou interpretar aqui as cartas, iniciando hoje, pela carta de Éfeso, como sendo um período da igreja, mas contextualizando ela nos nossos dias. Todas essas cartas, 7, a primeira carta é para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 ao 7, que nós lemos. A segunda carta é para a igreja de Esmirna, do versículo 8, versículo 11. Nós temos a terceira carta, a igreja de Pérgamo, que vai do versículo 12 ao versículo de número 17. A carta à igreja de Tiatira, do versículo 18 ao versículo de número 26, ou melhor, 29. Depois você tem um capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 6, a carta a Sardes. Do versículo 7 ao versículo de número 13, a carta à igreja de Filadélfia. E do versículo 14 até o versículo de número 22, a carta à igreja de Laodiceia. Então nós temos 7 cartas. Todas essas 7 cartas, ela vai ter uma estrutura igual. O Senhor Jesus vai começar se apresentando para ela,
Por exemplo, na carta de Éfeso, ele se apresenta como aquele que conserva à mão direita as 7 estrelas e passeia no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, para cada uma dessas cartas, você vai ter essa mesma estrutura. Primeiro, Jesus se apresenta. Essa apresentação está baseada no capítulo 1, porque tudo que João, ele falar no primeiro versículo de cada carta, é algo que o Senhor Jesus já falou no capítulo 1. Depois é acompanhado de um elogio. O Senhor sempre faz um elogio para aquela igreja que está recebendo uma carta. Terceiro, Jesus faz uma crítica. Com exceção da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia, todas as demais igrejas receberam alguma crítica. Essas 2 igrejas não recebeu nenhuma crítica. Depois o Senhor faz uma recomendação. Então nós temos aí um 4º ponto nessa estrutura da carta, uma recomendação. Depois o Senhor faz uma ameaça. Ele sempre vai estar fazendo uma ameaça a uma dessas igrejas, caso não haja uma conversão. Depois tem uma convocação. Nas 7 cartas, o Senhor vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então há uma convocação nas 7 cartas e também há uma promessa nas 7 cartas. Então, as 7 cartas têm essa estrutura. A primeira carta que o Senhor manda, então, é para a igreja de Éfeso. Éfeso, ela quer dizer no grego, ela significa no grego amado. Então, o Senhor está escrevendo para uma igreja que é amada e que, lógico, deveria também amar. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que lá Paulo elogia o amor que aquela igreja tem por todos os santos. Então, de certa forma, não era apenas o nome da cidade que significa amado, mas também a igreja era uma igreja cheia de amor. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo no ano 52 da era cristã. Paulo, ele esteve lá, pregou a palavra de Deus, iniciou ali uma igreja. Você vai ver isso em Atos, capítulo de número 18. Paulo, ele passa por ali juntamente com Priscila e Áquila. Áquila, o homem, Priscila, a mulher, esse casal que ele trouxe consigo da cidade de Corinto. Ele sai de Corinto juntamente com esse casal e ele passa em Éfeso e lá começa a obra. Só que Paulo fica pouco tempo em Éfeso. Depois, a Bíblia diz que ele vai para Cesareia, ele vai para Jerusalém, depois para Antioquia, ele passa um período em outras 2 cidades, e depois ele retorna para a cidade de Éfeso, e lá ele vai ficar por 3 longos anos. Foi o lugar onde Paulo mais tempo ficou, foi na cidade de Éfeso. Atos capítulo 20, versículo 31, o próprio Paulo, ele vai estar dizendo que ele ficou durante 3 anos ali, naquela igreja, pregando a palavra de Deus. Paulo, depois ele sai. Quando você lê 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, você vai ver que Paulo mandou Timóteo para ser pastor da igreja de Éfeso. Depois, mais tarde, com a morte do apóstolo Paulo, nós temos o testemunho de Irineu, um dos pais da igreja, e também de Eusébio de Cesareia, que foi um historiador da igreja. Tem o livro História Eclesiástica, que abrange o 1º século e o 2º século da igreja. E ele diz que João foi o pastor, e João morreu ali na cidade de Éfeso. Então, nota bem que essa igreja foi uma igreja bem estruturada doutrinariamente. Ela teve grandes pastores que passou por ali. Então o Senhor escreve esta carta à igreja. E o Senhor então começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Anjo aqui não é um anjo, não é um ser angelical. Em todas as 7 cartas, a carta é destinada ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja, certo? Não é um anjo, não é um ser angelical. A Bíblia, ela denomina os pastores da igreja como anjo. Então, ao anjo, ao pastor da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz
aquele que o conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. No capítulo 1, versículo de número 12, João vai dizer assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E versículo 13, e no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então aqui, versículo 12 e 13, João, quando ele tem a visão de Jesus, ele vê Jesus no meio dos 7 candelabros de ouro. Versículo de número 16, ele diz: na mão direita ele tinha 7 estrelas. Então, João, ele vê Jesus com 7 estrelas na mão. Mas quem é os candelabros? O que significa o candelabro? O que significa a estrela? Aí nós temos a explicação no versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então João, ele vê Jesus tendo na sua mão as 7 estrelas e passeando no meio de 7 candelabros. João diz que as estrelas são os anjos, são os pastores que estão na mão de Jesus. Então começa dizendo que Jesus é aquele que conserva na sua mão as 7 estrelas. Há uma diferença aqui no grego, do versículo que nós lemos, do versículo de número 16, do capítulo 1, com o versículo 1 do capítulo 2. Porque lá no versículo 16 diz, na mão direita ele tinha. Aqui a palavra grega é eshon, é aquele que tem, aquele que segura, apenas isso. Eshon, aquele que tem, aquele que segura. Só no capítulo de número 2, o versículo de número 1, a palavra no grego é kraton. E aqui significa aquele que segura com força, aquele que retém, aquele que segura com firmeza. Então o Senhor Jesus está dizendo que Ele é aquele que segura, que guarda, que protege, que mantém com segurança os anjos que Ele colocou diante da igreja. É por isso que nas 7 cartas, você nunca vai ver Jesus falando com a igreja diretamente. Ou melhor, ele não dirige a carta aos membros da igreja. Ele dirige a carta ao pastor da igreja. Porque Deus, ele estabeleceu uma hierarquia. E Deus não ultrapassa aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então ele põe pastor, e ele trata primeiro com o pastor que ele colocou diante da igreja. É com ele que Deus trata. É ele que há de dar conta da igreja. A Bíblia diz que é por isso que o pastor, ele tem que zelar pela igreja, porque ele dará conta a Deus daquele período que ele cuidou daquela igreja. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, o presbitério, que também é pastor, excelente obra almeja, é bom almejar, mas é uma responsabilidade tremenda, porque você está na mão do Senhor, e o Senhor trata contigo, e você é responsável por aquilo que Deus lhe confiou. Então quando ele diz que ele tem na sua mão as 7 estrelas, os 7 pastores, ele está dizendo, eu trato com segurança, eu cuido, eu protejo, glória a Deus por isso. Mas também esses pastores terão que dar conta de cada alma que o Senhor a ele confiou. E o Senhor diz, eu passeio, anda no meio dos 7 candelabros de ouro. É as 7 igrejas. O Senhor, ele anda no meio da igreja. Isso quer dizer que Jesus é a força vital, é a fonte vital da igreja. Não existe igreja sem Jesus, irmãos. Igreja só é igreja se Jesus
foram o centro dela. Por isso que a igreja de Laodiceia, nós vamos ver mais tarde, no outro dia, que a última carta que o Senhor mandou, enviou, ele diz assim: olha, eu estou do lado de fora, vocês me colocaram para fora, eu estou batendo na porta, se alguém abrir eu entrarei. Uma igreja sem Jesus não é igreja. Uma igreja, para ela ser igreja, Jesus tem que estar no meio dela. Uma igreja sem Jesus é uma igreja fracassada, é uma igreja sem vida, é uma igreja sem a fonte vital da força. Nós temos que nos preocupar se Jesus ainda está no nosso meio, meus amados irmãos. Nós temos que nos preocupar se Jesus ainda habita no meio desta igreja. Porque se Ele habita, Ele é a nossa força, Ele é a nossa direção, e sobre todas as coisas nós seremos mais do que vencedores. Mas se não, a igreja não continua, a igreja não caminha, a igreja ela não tem força por si só para subsistir diante deste mundo tenebroso. Nós somos igreja. Nós temos que nos preocupar se Cristo está em nós. João vai dizer no capítulo 15 do seu evangelho, ele registra as palavras de Jesus: sem mim, vós nada podeis fazer. A igreja não caminha sem Jesus. A igreja não vence sem Jesus. A igreja, ela não chegará ao final da sua caminhada se Jesus não estiver com ela. Então nós temos que preocupar. Será que Jesus está em nosso meio? Será que Jesus ainda passeia no meio desta igreja? Será que Jesus ainda ministra ao nosso coração? Nós não podemos apoiar em homens. Uma das piores coisas que você pode fazer é se você firmar a sua fé no homem. Quantas pessoas que iniciaram a sua caminhada e pararam porque o homem em quem elas confiaram errou, pecou. Quantos na história da igreja de Cristo Jesus? Quantos homens que tinham nome, que tinham fama e que pecaram, que erraram, desviaram, abandonaram a fé e arrastaram com ela tantas pessoas. A nossa fé não pode estar firmada no homem. Os homens sempre vão decepcionar. Os homens sempre vão errar. Os homens sempre vão fracassar, principalmente aqueles que se orgulharem da posição que eles têm. A Bíblia diz que a mulher adúltera é coda aberta contra aqueles contra quem Deus se ira. E Deus se ira contra que homem? Contra aquele que é orgulhoso, contra aqueles que acham que é o nome deles que fazem. É por isso que nós somos instruídos aqui a não irmos atrás de homem. É por isso que nós sempre instruímos aqui que independente de quem pregar neste púlpito, é Deus quem usa, é Deus que dá a palavra. E muitas vezes, não, eu só vou para a igreja se fulano pregar, se fulano ensinar. Não, meu querido irmão, venha por causa de Jesus, porque Ele é o dono dessa igreja. Então, independente de quem ministrar, de quem pregar, de quem cantar, nós temos que acreditar que o nosso Senhor, aquele que morreu na cruz e com seu sangue nos resgatou do império das trevas, Ele habita no meio de nós e Ele é o Senhor que nos dá a bênção. Mas o Senhor faz um elogio também. Versículo 2 e 3. O Senhor diz: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, que pois aprova os que se declaram apóstolos não são. Descobriu que são mentirosos. Versículo de número 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A estrutura da carta: o Senhor se apresenta, o Senhor faz um elogio. O elogio que o Senhor faz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu esforço, eu conheço a sua perseverança.
aquele que passeia na casa, ele nos conhece intimamente. Se você mora com alguém dentro de uma casa, você conhece a pessoa intimamente. Eu conheço você daqui, você me conhece daqui. Você sabe sobre mim os momentos que nós passamos juntos. Mas o meu culto nas quatro paredes do meu quarto, dentro das quatro paredes da minha casa, você não me conhece. Quem me conhece é a minha esposa. Eu conheço ela, ela conhece a mim. Eu conheço meus filhos, os meus filhos conhecem a mim. Porque nós conseguimos disfarçar lá fora. Lá fora, com estranhos, nós conseguimos disfarçar. Nós por um momento ocultamos quem nós realmente somos. Mas dentro da nossa casa nós somos quem nós realmente é, a nossa essência. Não tem como ocultar. Alguém diz que você pode enganar alguns por um momento, mas você não pode enganar todos em todo momento. Você não consegue, se você conviver com uma pessoa diariamente, dia e noite, você não consegue esconder desta pessoa quem você é. Quando o Senhor Jesus ele diz, eu conheço você, Ele nos conhece não apenas daqui, mas de lá de casa, da rua. O salmista no Salmo 139, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu levantar, tu conheces o meu assentar. Eu lembro de uma história, pode até ser meio, talvez, nojento a maneira, mas eu estava na cidade de Urânia, visitando os parentes, e tinha um primo meu, infelizmente, depois ele tirou a própria vida, um policial, e ele era casado, e a mulher dele, muito falante, e eu estava com a minha mãe, fui lá fazer a visita, e aí ele estava meio separado. Só que ele ia cedinho na casa, ele entrava dentro da casa para usar o banheiro. Sabe aquelas pessoas que não conseguem usar o banheiro, a não ser aquele que está acostumado? Ele era assim, então ele ia cedinho, quando a mulher estava dormindo, para usar o banheiro. Só que ela conhecia quando ele ia. Porque a maneira dele dobrar o papel higiênico, ela conhecia. Ela conhecia o cabo até pela maneira em que dobrava o papel higiênico. Por isso que eu disse que parece ser meio nojento. Ou seja, ele pensava que ninguém estava vendo ele, mas aquilo que é a essência dele era conhecido. Uma pessoa que te conhece, ele sabe, você sabe que você tem um cotidiano, né? O cotidiano, você sempre vai começar a escovar os seus dentes pela mesma posição. É você isso. Você passa pelo lado esquerdo. Todo dia, é um hábito. Você todo dia começa para aquele lado. Ou aquele que começa pelo lado direito, por cima, por baixo, não sei. Mas é o hábito, se torna um hábito. Você conhece a pessoa. Então ela conhecia. Jesus ele nos conhece intimamente. Salmista, eu vou repetir, tu me sonda, tu me conhece. Tu conheces o meu levantar. A minha mulher sabe quando eu estou em casa. Ela sabe pela maneira de eu pisar, ficar brava comigo. Eu piso o calcanhar. E como tem um porão lá em casa, tem um sobrado, então faz um barulho. E ela sempre está brigando comigo. Mas sou eu, não consigo mudar. É o meu jeito de andar, entendeu? Então o Senhor conhece-nos intimamente. Não tem como nós esconder dele aquilo que nós somos. E isso é muito bom, por um lado, e ruim para o outro. Por que é bom de um lado? Porque ele sabe de tudo que nós precisamos. O lado ruim, entre aspas, ele sabe a coisa ruim que nós somos. Mas não conseguimos esconder dele quem nós somos. Nós somos o que somos. E ele nos conhece. E ele fala para a igreja, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o seu esforço, eu conheço a sua perseverança. Eu vejo que vocês não podem suportar os maus. Aqueles que dizem que são apóstolos, mas não são. Havia
se entende que havia duas classes de apóstolos. Aquela primeira classe, aqueles que andaram com Cristo, aqueles que eram porta-voz de Cristo. E havia uma segunda classe de apóstolos, aqueles que andavam de cidade em cidade pregando, ensinando. Existe um livro da igreja do primeiro século chamado Didaquê. Você consegue comprar esse livrinho é muito fininho, com poucas falhas, poucas páginas. E eram as normas de ensinamento da igreja. E diz lá que se alguém chegasse e pedisse pouso, era para dar. Você sabe que a Bíblia no primeiro século, quando ela foi escrita, ela nos ensina que a igreja tem que ser hospitaleira. Lógico que hoje você vai receber qualquer pessoa na tua casa, que você corre o risco de não amanhecer, não é verdade? Não, mas na igreja primitiva, primeiro século, era a norma receber as pessoas. Então se chegasse alguém e pedisse pouso, eu sou servo de Deus, eu prego, a igreja recebia. Mas lá está escrito, se ele quiser ficar 2 dias, 3 dias, manda embora, porque ele é um falso profeta. Porque seria um preguiçoso que quer viver à custa de outro. Não tem esse tipo de gente que vem para a tua casa. Antigamente tinha na nossa igreja uns cantores, pregador, que vinha e queria ficar uma semana dentro de casa dormindo enquanto o homem estava trabalhando. É falso profeta. Lá no primeiro século já tinha um Didaquê. Não receba, é falso profeta. Então a igreja, ela provava essa classe de apóstolos. Aquele que saía dizendo que era pregador itinerante, eu sou apóstolo, eu prego, eu ensino. Quer ficar mais do que um dia? Manda embora, porque é falso profeta. Vocês provam, o Senhor Jesus diz, eu vejo, vocês provaram, vocês não suportam esses maus, vocês descobrem que eles são mentirosos. Vocês são perseverantes apesar das lutas. A igreja de Éfeso, provavelmente ela passou por algum enfrentamento de leis do império ou de judeus que perseguiam. Mas vocês conservaram a fé. Vocês também têm uma coisa que, vocês estão de parabéns. Vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. Diz que eram discípulos de Nicolau. Diz que um dia eles falam que esse Nicolau é aquele Nicolau do capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, que foi separado para o diaconato. Diz que ele foi acusado de ser ciumento demais, possessivo. E para provar que ele não era ciumento, ele entregou a sua esposa para deitar com qualquer homem e se transformou numa obra. Na liturgia do culto, eles se prostituíam. O Senhor diz, vocês aborrecem, eu aborreço. Vocês aborrecem, vocês estão de parabéns. Então o Senhor elogia eles por esse esforço, por essa dedicação, por conservar a doutrina da igreja. Eles tinham zelo pela doutrina. Eu disse aqui no início que essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi pastoreada por Timóteo, foi pastoreada por João. Imagine o quanto essa igreja era bem instruída. E o Senhor Jesus elogia eles pelo belo conhecimento e pela defesa árdua da sã doutrina. Mas o Senhor faz uma crítica. O Senhor tem uma crítica contra aquela igreja. O Senhor diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. O Senhor tem uma crítica que é fundamental nesta igreja. Essa igreja abandonou o primeiro amor. Essa igreja não praticava mais o primeiro amor. Essa igreja falhou no primeiro amor. Houve um tempo na vida daquela igreja que o amor vinha em primeiro lugar. Mas agora o amor não vem mais em primeiro lugar. Há uma tradução que diz: eu tenho contra vocês que o amor já não é mais a primazia. O amor já não é mais a primeira coisa no coração de vocês. E sabe o que é triste, irmãos? Que aquela igreja era uma igreja que trabalhava muito para o Senhor.
Eles amaram tanto a obra do Senhor, que esqueceram do Senhor da obra. Era uma igreja que defendia a sã doutrina. Era uma igreja que provava os apóstolos. Era uma igreja que trabalhava em prol da palavra. Mas a obra do Senhor tinha se tornado mais importante do que o Senhor da obra. E quantas vezes isso ocorre na nossa vida? Que a obra de Deus, aquilo que nós fazemos para Deus, se torna mais importante do que o próprio Deus. É como o pai que trabalha que nem um condenado para dar tudo para o filho, mas esquece do filho. Há pais que acham que dar presente aos seus filhos é mais importante do que estar com eles. Eu já disse aqui que meu pai, nossa família era muito pobre, 5 filhos, meu pai pagava aluguel, durante 20 anos da vida ele pagou aluguel com os filhos pequenos, em Campinas. E meu pai, eu cansei de ver ele sair da minha casa 4 horas da tarde, e chegar no outro dia, 11, meio-dia, dormir, voltar a trabalhar. Meu pai era muito nervoso. Meu pai, quando batia em nós, ele arrancava sangue das nossas pernas. E a única coisa que eu lembro do meu pai, um momento agradável que eu tenho com ele é quando, no dia do pagamento, e cada vez 5 filhos, ele levava 2 ou 3 por vez para ir com ele para a cidade, receber. E aí ele nos levava lá naquelas lanchonetes dos chineses que tem lá em Campinas, próximo ao Terminal Central. E a gente sentava na mesa, era o dia que nós íamos comer uma esfirra e tomar uma Fanta uva. E eu já disse aqui que tem dia que eu sinto o cheiro da esfirra. E eu ando quilômetros para não passar próximo de uma lanchonete de chinês hoje. Mas eu ainda lembro do cheiro, ficou marcada a memória que está inculcada aqui. Mas fora isso, eu não tenho uma lembrança do meu pai na minha infância que seja agradável. Meu pai é um excelente pai. Eu entendi, eu compreendi que ele era daquele jeito porque pagar aluguel e 5 filhos não era fácil. E meu pai é um excelente pai, eu amo meu pai, e eu já disse para ele no aniversário dele, falei: pai, se Deus falasse para mim assim, olha, depois que eu morrer, vou fazer um novo mundo, e eu vou dar para você o privilégio de escolher um pai. Porque quando eu era criança dizia: por que eu não nasci na família do fulano de tal? Eu disse para meu pai que eu voltaria a escolher ele como meu pai, porque eu não tenho pai melhor do que o meu. Mas meu pai preocupava com os filhos e não tinha tempo com os filhos. É como um marido que fica fora o dia inteiro, só trabalha, chega em casa para dormir e sai de novo e se preocupa com tanta coisa e acha que, ainda que algumas pessoas gostam disso, né? Mas acham que presentes é muito melhor do que o tempo. E muitas vezes nós pegamos isso no nosso cotidiano lá fora e nós trazemos para dentro da casa de Deus. E a obra do Senhor se torna mais importante do que o Senhor da obra. É Marta e Maria, Marta preocupada em fazer muitos tipos de comida e criticando Maria que está aos pés de Jesus. E Jesus fala para ela: Marta, você está preocupando com muitas coisas, mas um prato só era necessário. E digo mais, Maria escolheu a melhor parte, que é estar comigo. Marta estava na cozinha preocupada, enquanto Jesus estava abandonado na sala. E Maria vai lá sentar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós chamamos Jesus para a nossa casa e nós deixamos ele lá na sala e vamos nos preocupar com outras coisas. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor.
A segunda coisa é que os dogmas ficaram mais importantes do que o ser humano. Muitas vezes nós colocamos a pureza da nossa doutrina acima de qualquer pessoa. Nós nos tornamos insensíveis com a necessidade do nosso irmão, com a fraqueza do nosso irmão, com o pecado do nosso irmão. E na ânsia de defender a nossa doutrina, e aqui não estou falando de doutrina bíblica, aqui eu estou falando de dogmas da igreja, na ânsia de defender os nossos dogmas, nós escorraçamos o nosso irmão fraco na fé. E meu querido irmão, a firmeza doutrinária sem amor nada mais é do que legalismo. E quando o nosso dogma é mais importante do que as pessoas, nós estamos se transformando em fariseus, mais preocupados com a aparência do que com a essência e com a transformação da vida do nosso irmão. O Senhor diz para aquela igreja: eu tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Aí no versículo de número 5, o Senhor faz uma recomendação para aquela igreja: lembra-te, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. A recomendação de Cristo: lembra de onde você caiu. O Senhor aqui apresenta o caminho da restauração, e isso por 3 verbos: lembrar, arrepender e voltar. Lembra de onde você caiu. Aqui a palavra grega tem um sentido de trazer a memória com propósito. Onde foi que eu caí? Onde eu errei? Onde eu deixei a essência para me tornar um fariseu? Onde eu parei de amar o meu irmão para criticá-lo? Onde a obra do Senhor se tornou mais importante do que o Senhor da obra? Onde as coisas de Deus se tornou algo mais importante do que o próprio Deus? Lembra-te, traz a memória com propósito. A ideia é trazer a memória para fazer uma reavaliação. Você reavaliar, você comparar o momento com o passado, e você começar a descobrir, chegar no lugar aonde você caiu. Primeiro verbo, lembra-te. Segundo verbo, arrependa-te, arrepender. Aqui a palavra no grego é metanoia, que é mudança de pensamento. Você tem que lembrar, e você tem que mudar o teu pensamento. Há pessoas que dizem: não, eu nasci assim, assim eu morro. Eu aprendi assim, assim será, irmão. Dizem que a nossa mente é como um paraquedas, pula de um avião. Se o paraquedas não se abrir, você vai se arrebentar lá embaixo. Você tem que ter uma mudança de mente. O Senhor diz: lembra-te, faz uma reavaliação. Essa palavra está difícil para sair da boca hoje. Reavaliação. E mude o teu pensamento. Olha, eu estava pensando que estava desse jeito, está errado, tem que mudar. E muda. E aí o terceiro verbo é voltar. Voltar à prática do primeiro amor. Então você tem que reavaliar. Você tem que mudar. E você tem que voltar para aquilo que é certo. Você tem que ter ação. Há pessoas que têm vergonha de voltar atrás daquilo que disse. Há pessoas que têm vergonha de voltar atrás daquilo que fez. Queridos, vergonha é você continuar dando soco em ponta de faca.
Não é vergonha voltar atrás. Não é vergonha dizer, eu errei, eu estava errado, eu fiquei redondamente errado, eu pensei que estava certo, mas eu cheguei à conclusão, depois de analisar, que eu errei. Eu tenho que voltar atrás. Porque eu disse para uma pessoa que diz assim para mim, mas a igreja está tantos anos pregando isso. Eu disse, você vai ficar mais tantos anos pregando errado? Você vai ficar ainda mais tantos anos fazendo a igreja sofrer? E tem pessoas que mudam de vergonha, não porque ele não chegou à conclusão que ele está errado. Ele sabe que está errado, mas ele não vai mudar para não dar o braço a torcer. E é uma vergonha. É mais vergonhoso ficar na prática errada do que voltar atrás. E o Senhor diz, arrependa-te, volte. Você tem que reavaliar. Você tem que mudar o pensamento. E você também tem que mudar o comportamento. Mudar a postura. Porque você avaliar, você concluir que está errado, mudar o pensamento. Mas se você não mudar a tua postura, não adianta nada. Aí o Senhor faz uma ameaça. O Senhor diz, ainda no verso de número 5, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é tirar o candelabro aqui? Candelabro é luz. É aquilo que dá direção. O que o Senhor está dizendo assim, se você não se arrepender, eu virei com juízo. Eu virei e tirarei juízo. Eu tirarei o brilho. Eu tirarei a força. Eu tirarei a importância. Eu vou tornar você irrelevante. Aquela igreja foi relevante na igreja no tempo do primeiro século. Mas se você ir hoje na Ásia Menor, região da Turquia, aonde era a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, lá não tem mais um crente sequer. Uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que teve Timóteo e João como pastores, diz que Policarpo também passou por lá, um dos ícones do cristianismo, da cristandade. E não tem mais igreja lá. Não tem crente mais lá. Sabe por quê? Porque eles não voltaram ao primeiro amor. O Senhor tirou a relevância daquela igreja. Aquela igreja perdeu a sua força. Aquela igreja perdeu o brilho da presença do Senhor. Aquela igreja perdeu a importância. Ela se tornou irrelevante. E quando eu não me arrependo, eu me torno irrelevante, porque o Senhor vem com julgamento. Quantas pessoas que nós conhecíamos no passado, nós crentes, que tinha nome na sociedade cristã, e hoje está vivo, mas não se ouve mais falar o nome dele. Se tornar irrelevante. O Senhor Jesus disse que se o sal não tiver sabor, ele para nada serve, a não ser pisado pelos homens. Perder a relevância, perder a importância, é o que o Senhor, ele diz. Se arrependa, antes que vocês percam a importância. O Senhor faz uma convocação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque a mensagem não tem origem humana, a mensagem é divina. Por isso que nós temos que dar importância para ela, porque a palavra não vem da capacidade humana, da sabedoria humana. A Bíblia diz que nenhuma profecia se originou no homem, a palavra de Deus. Então o Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito diz às igrejas. E muitas vezes nós não ouvimos a palavra, porque nós achamos que é o homem que está falando. A voz é do homem, mas a palavra, ela é de Deus. O instrumento é humano, mas quem usa o instrumento é Deus. Teve um papa que ele diz assim, que não importa se o cano exteriormente é sujo,
O importante é que a água que passa por ele é limpa. Homens são pecadores, mas quando ele abre a boca para falar a palavra de Deus, esta palavra é pura, é santa e ela é perfeita. E o Senhor então, a última parte, ele faz uma promessa. A última parte da estrutura da carta é uma promessa. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aquela árvore da vida que ficava no jardim do Éden, que o Senhor escondeu quando Adão e Eva pecou, porque o fruto não permitiria mais o homem morrer. Então o Senhor esconde para que Adão e Eva não comam daquele fruto. Jesus diz: eu vou dar ao que vencer de se alimentar, o direito de se alimentar da árvore da vida. O que o Senhor está prometendo aqui é a eternidade com Ele para todos aqueles que vencerem. Todos aqueles que vencerem vão viver eternamente com o Senhor. Vida eterna, vida plena. Então a igreja de Éfeso nos ensina que muito mais importante do que os nossos dogmas é o amor. Que muito mais importante do que a obra do Senhor é o Senhor da obra. E que nós devemos analisar, avaliar, ver aonde nós caímos e voltar ao primeiro amor. E termino. Paulo escreve a sua carta aos Efésios, e no capítulo 2, ele fala assim que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Mas aquela igreja caiu da região celestial. Quando você está sentado nas regiões celestiais, é ter comunhão com Deus, é falar com Deus, ouvir Deus falar, é sentir Ele. E se você, meu irmão, no final dessa mensagem descobrir que alguma coisa está faltando aí no teu coração, o vazio está aí, você não tem sentido a presença de Deus, é hora de arrepender e de se voltar para o Senhor. Quantos entendem esta palavra, diga amém. Grupo de louvor.